Oi, pessoal. Estamos esperando aqui o pessoal entrar. Oi, pessoal. Vamos esperar aqui todo mundo entrar. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje vamos bater um papo super bacana com a nossa querida Ana Carvalho, terapeuta. Vai ser muito legal, gente. Vocês vão poder tirar muitas dúvidas. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas. Tanta gente aí que a gente vê, eu mesmo tenho muita dificuldade de conseguir falar não para as pessoas. E ela vai ajudar muito a gente hoje, dando dicas, instruindo, vai ser bem bacana. Estou aguardando aí o pessoal entrar. Gente, vai manda pro pessoal aí nesse aviãozinho que tem aí embaixo para outros seguidores, porque esse assunto pode ajudar muita gente. Então, eu vou convidar aqui a Ana. Eu agradeço muito ela ter aceitado esse convite. Vou chamar ela aqui. Oi, gente que está entrando. Estou aguardando a Ana aqui conectar. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Como você E está? aí, pessoal? Tudo bem por aí? Tudo jóia ali? De quarentena? Tudo bem. Estamos de quarentena. Tem um novo fotógrafo aqui fazendo making off para as lives. É? Meu pequeno Felipe, de 11 anos, agora está com uma câmera nas mãos. Logo postarei as fotos que ele está tirando. Surpreendente. Ai, que bom, Ana. Ô, Ana, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite para a gente bater um papo super bacana desse tema que, assim, eu acho que é muito interessante para todos nós, né? Principalmente para mim, porque, para ter noção, eu já até aceitei aqueles planos da Oi por não saber falar não para atendente da Oi. Isso é muito comum. Eu acho que todo mundo tem uma fase ou um ponto na vida que pega, né? E que é aonde surge essa dúvida, né? Como que eu consigo, o que eu posso fazer para falar não? Pessoal, manda aí o aviãozinho. Vai compartilhando, gente. Esse assunto é muito interessante. Compartilhe. Daqui a pouquinho, né, a gente vai começar o conteúdo. E eu vou passar aqui um conteúdo, Lid, muito terapêutico e rico. Um conteúdo de aprendizado de muitos anos de estudo mesmo. Porque, além de ter a experiência de vida, né, que como terapeuta, a gente fala que a gente só pode levar o cliente até onde a gente foi. E a gente percorre um longo caminho e, através dessa experiência desse caminho, é que a gente consegue pegar as experiências para levar os clientes, né? Eu não posso levar um cliente até um caminho que eu nunca percorri, que eu não sei qual é o trajeto desse caminho. Então, por isso que eu trago, né, sempre bastante conteúdo e um conteúdo enraizado mesmo, não é? A gente não está aqui para falar bobagem, a gente está aqui para falar com propriedade. Com certeza. Né? Pessoal, material terapêutico nas mãos. Pessoal, então quem tiver pergunta pode deixar. É isso que eu ia falar. Quem tiver pergunta pode deixar aí. Vai mandando para as outras pessoas que vocês conhecem, porque esse conteúdo vai ser muito rico, vai ajudar muita gente. Então, quem tiver aí a tia, a avó em casa, vai mandando um para o outro para ajudar aqui a gente. Show de bola, Lid. Eu vou começar fazendo uma perguntinha para vocês pensarem, né? Vocês já pararam para imaginar qual foi o primeiro referencial de mundo que vocês tiveram? Por quê? Vamos olhar lá. Quando eu não sei falar não para alguém, isso vem até mim a partir de uma referência externa. Então, se eu olho para a Lidiane, eu não sei falar não para ela. Ela me chamou para fazer essa live era no horário que eu não podia,
E aí eu tive que dar nó nos meus compromissos para poder, porque eu não sabia falar não para ela, porque eu não podia falar não para ela, né? Como se eu ficasse com uma dívida em relação a ela. Então, isso vem de um referencial que eu tenho. Por que eu não consigo me colocar em primeiro lugar, né? Eu não sei se vocês viram a chamadinha da live que eu soltei agora à tarde lá nos stories. Não sei se você viu, Lid, mas vi. eu coloco assim, para a gente aprender a falar não para o outro, a gente tem que aprender primeiro a falar sim para a gente. Então, é uma questão muito de aceitação. E por que eu faço essa pergunta? Qual que é o primeiro referencial de mundo que a gente tem? Porque a maneira com que a gente olha para o mundo, né? Essa coisa do dever, do quem eu sou, como eu me posiciono diante do mundo e diante das pessoas, isso tem uma referência. Isso vem lá de quando a gente nasceu. Por quê? Porque uma criança, quando ela nasce, ela é como se fosse um papelzinho em branco. Ela vem limpa. E a família, o meio onde essa criança vive, pode escrever, né, na alma, na vida, no pensamento, na mente dessa criança, aquilo que essa família quiser. E isso que é tão importante, porque a criança, ela olha o mundo através dos olhos da mãe. Então, quando a criança nasce, qual que é a referência de mundo dela? É a mãe, porque tudo é a mãe. A criança é a mãe, a criança é a continuidade da mãe. Ela sai de dentro do útero e vem para o colo. E ela só enxerga a mãe, o gosto que ela sente é o da mãe, o cheiro que ela sente é o da mãe, ela detecta a voz da mãe. Então, se a mãe fala para a criança, quando essa criança é pequena, e ela começa a ouvir, começa a interagir com as pessoas, essa mãe é o universo da criança. Então, pensa numa criança que é rejeitada, uma criança que a mãe despreza. Ela vai se sentir rejeitada e desprezada por todo mundo, e todo lugar onde essa criança for, ela sempre vai estar numa energia mais baixa, achando que o mundo não ama ela, achando que as pessoas não amam. Então, o nosso enraizamento no mundo, ele começa a partir do olhar da mãe. Você que trabalha com estética, Lid, me conta, quantas vezes já chegou para você meninas lindas, mulheres lindas, com cabelo lindo, e elas olham e falam assim, nossa, meu cabelo é horrível. Nossa, meu cabelo é horrível, não acontece muito. Parece que elas assim, não acreditam no potencial que elas têm, né? Exatamente. E de onde que surge isso? Quando ela era pequenininha, a mãe olhava para ela e falava assim, arruma esse cabelo é feio. Arruma esse cabelo, olha que cabelo horroroso. Você não cuida desse cabelo, você não penteia o cabelo, vai sair com esse cabelo feio. Então, sabe essa coisa de sempre... Ai, eu já sei, nossa, meu Deus. Ai, eu tô até com medo de passar perto da minha mãe porque ela já vai falar do meu cabelo. E a pessoa acredita realmente que o cabelo dela é feio. Por quê? Porque o primeiro olhar, a primeira pessoa que a gente respeita, que a gente tem de referência é a mãe. Porque a mãe é a primeira fase da simbiose com a mãe. A gente e a mãe, né? A criança e a mãe é a mesma pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para os nossos filhos e a referência que a gente dá de mundo para os nossos filhos em relação a ele próprio. Por quê? A gente se espelha nas pessoas, né, e tem uma referência de mundo a partir desse primeiro olhar da mãe. E isso é sistêmico, isso é a primeira coisa que a gente olha, né, numa terapia. E é a partir daí que a gente forma, que as crianças formam os traços de caráter. Por quê? O trauma, ele congela no corpo da criança. Então, se a criança teve uma gravidez onde ela foi rejeitada, a mãe não queria aquela gravidez, e a mãe teve aquela sensação de medo, né, de sofrimento, de solidão, ou qualquer outra coisa que pudesse prejudicar essa criança, ela vem com essa sensação desse frio, desse vazio. Aí chega a época de amamentação. Se essa mãe não tem leite, não quer amamentar a criança, não dá atenção devida, não olha para a necessidade, também isso congela o movimento na criança, que gera um trauma, e ela vai ficar uma criança oral. Então, cada fase da infância gera os 5 traços de caráter. Isso também é um processo muito importante da gente conhecer pessoas. Quando a gente começa a conhecer e entender de onde vêm os traumas, a gente entende por que as pessoas não se aceitam, né? Porque quem foi a primeira pessoa que falou sim para você? Quem foi a primeira pessoa que te aceitou, que te afirmou na vida, né? Que te colocou com uma postura de vida. E a partir daí é o olhar que você desenvolve em relação a você, né? Eu sou
sou extremamente exigente. E eu falo isso, e hoje eu e a minha mãe rimos disso, porque hoje a gente tem uma compreensão, né? Quando a gente fala desses processos de mãe, não é para colocar culpa na mãe e falar assim, a mãe é um ser horrível. Não, imagina. A minha mãe teve uma situação muito pior que a minha, porque eu tenho muito mais recursos, eu tenho compreensão, eu já tenho muitos tratamentos terapêuticos. Então, quando a gente olha para isso, é para olhar e olhar para a mãe com um olhar de compaixão, porque se ela não podia me valorizar, imagina como que ela foi desvalorizada. Então, a gente só passa para frente. E qual que é a missão, a nossa função, quando a gente tem que aprender, quando a gente tem que ir para um trabalho terapêutico? É justamente não repetir com os nossos filhos aquilo que os nossos pais fizeram com a gente, que não estava num caminho tão equilibrado, que não estava correto. Não existe certo e errado, mas existem posturas onde a gente vai olhar de uma forma que você pode valorizar ou desvalorizar, né, uma criança, o desenvolvimento de uma criança. Então, pessoal, tem alguma pergunta? Gente, vai mandando aí pra gente umas perguntas bem bacanas. Então, assim, quando a gente começa a falar sobre o dizer não, né? O dizer não ou dizer sim, também é a mesma coisa, né? Tem gente que tem dificuldade em dizer sim para as coisas boas da vida, né? Que também é uma desvalorização. Então, quando a gente fala Ana, dizer não... uma pergunta aqui para você, ó. Quem diz não? Foram crianças boazinhas? Lá. Gente, geralmente são os filhos bonzinhos, né? Aqueles que não querem desobedecer ou desagradar a mãe. Né? Quando aquela criança, ela quer ser muito boazinha, ela quer agradar a mãe, ela quer ser vista, bem vista aos olhos da mãe, aos olhos do pai, ela sempre vai fazer aquilo que os pais estão falando, mesmo que aquilo seja errado, né? E aí vai acontecer um afastamento, um distanciamento do sentir. E aí, quando que começa você distanciar o teu pensar do teu sentir? Quando eu era criança, eu não gostava de tomar... Você viveu isso, Lid? A gente... Sabe aquele leite que tira da vaca e vem? Sim. E a mãe da gente ferve o leite, aquela nata? Eu nem gosto de leite. Então, eu não gostava daquele leite porque tinha aquela nata gorda e amarela. E aí, a minha mãe me obrigava a tomar aquele leite. Porque, para ela, no entendimento dela, aquilo era sinônimo de saúde. Porém, eu, criança Ana, sentia um enjoo com aquilo. Eu não conseguia. Deixa eu te falar, eu não gostava de leite desde criança. Eu não sei se vocês vão lembrar, tinha uma mamadeira, lembra uma mamadeira bem amarronzada, que tinha um bico assim, estranhíssimo. A minha mãe colocava esse leite de vaca da roça, super, né, bom. Porém, colocava na hora que eu estava dormindo e eu não gostava. E eu sinto aquilo até hoje. Pra que vai o gosto do negócio até hoje? E aí, se a gente for fazer relação, né, a gente vê até o aparecimento de problemas. Eu depois de adulta, já depois de quase 30 anos de idade, eu desenvolvi intolerância à lactose. Então, pode ter a ver essa repulsa, né, de objetos com leite. Então, o que acontece? Quando a gente tá lá naquele processo, nossa, eu sinto que eu não gosto de leite. Eu sinto que esse objeto, que essa comida não tá me satisfazendo o meu paladar, eu não me sinto bem, isso me cria um nojo, mas eu sou obrigada a me alimentar daquilo. Por quê? Porque eu tenho que me adaptar ao estilo de vida da minha mãe, que aprendeu com a avó. E isso é uma crença. Por quê? Só porque eu não tomar aquele leite e não comer aquela nata grossa, eu vou morrer? Então, quer dizer, será que tá certo isso? Eu querer que o meu filho coma, engula apenas aquilo que eu quero, que é certo para mim, né? Porque eu tomava aquele leite. Então, a gente pode fazer essa referência com tudo na vida, né? Por que você tem que usar o estilo de roupa que a tua mãe obrigou você a usar e até hoje você não desapegou daquele estilo, se você nem gosta, né? E às vezes você arrasta, né? Por que você tem que usar aquele corte de cabelo que você não gosta, que você acha que tá feito do dia, sendo que você pode fazer um super moderno, você pode pintar o seu cabelo da cor que você quiser, porque você é adulta, você banca as tuas decisões, as tuas atitudes. Só que você ainda tá apegada no mundo infantil. Então você ainda olha para o mundo como aquela criança que precisa de aprovação do mundo. E que se você falar não, o que vai acontecer com você?
você vai ser rejeitada. Porque a gente, como adulta, continua num processo de continuamente querer agradar o outro. Porque você tem medo de ser excluída, porque você tem medo de ser desprezada, você tem medo de não pertencer. E o pertencimento é uma das leis sistêmicas que a gente fala muito e que a gente, né, coloca nos tratamentos. Então, para eu pertencer, eu preciso fazer tudo aquilo que aquela pessoa quer. Eu preciso ser uma pessoa que nem sou eu. E aí eu vou falando sim para todo mundo, vou me sobrecarregando, vou carregando uma carga mais pesada do que aquela que eu posso e devo carregar, e de repente eu tô ferrada, tô com doença, tô cheia de problema e não entendo por quê. Gente, bastaria um simples não, bastaria se colocar um limite, uma distância daquilo que te faz mal. E olhar para você e descobrir quem eu sou de verdade, o que que eu gosto, o que que eu preciso fazer e o que que eu quero. Por quê? Aí eu vou entender que eu sou uma pessoa independente da minha mãe. Só que a minha mãe, ela não é esse ser horrível que a Ana tá falando na live. Não é isso. A mãe, ela é uma pessoa como a gente. Ela é uma pessoa que também sofreu, que também teve diversas dinâmicas com os pais, né? Muitas vezes esse processo vem de abuso infantil. E o que é abuso? Quando eu falo de abuso, não é só abuso sexual, é abuso de qualquer, né? Todas as vezes que uma pessoa te obriga repetidamente a fazer uma coisa que você não está preparado, que você não gosta, que não é a tua essência, você está sendo abusado, né? Então tem muitas crianças que são abusadas pelos pais, por quê? Crianças maiores que são deixadas em casa e tem que ficar cuidando de irmão menor, por conta de situação financeira, né? É o melhor que aquela mãe pode fazer? É o melhor, mas é um abuso, porque uma criança ela não tem condições de cuidar de outra criança. E ela acaba cuidando, ela acaba se desdobrando para poder ceder à mãe. Relacionamentos onde o casal não combina, o casal ele está desconectado. E aí essa mãe olha para os filhos e começa a falar, olha como teu pai me humilha, olha como teu pai acaba com a minha vida, olha como teu pai destruiu a nossa vida. Isso é uma situação de abuso também, porque essa criança ela tem que olhar para o pai como pai, para a mãe como mãe, e só. O relacionamento do casal não entra em questão. Então, gente, é saber separar as coisas, é saber resolver, colocar ordem e limite naquilo que realmente é teu e naquilo que não é. Então, hoje, eu vou olhar para minha mãe e vou ficar com raiva porque ela me obrigava a tomar leite? Não, ela estava fazendo melhor, ela só queria minha saúde, não é? Você vai brigar com a tua mãe porque ela te dava a tal da mamadeira? Ela achava que ela estava fazendo bem, porque ela não tinha compreensão, ela não tinha um nível de consciência que ela tem que a gente tem hoje. Então, hoje a gente vai falar assim, ó, mãe, eu pego de você tudo aquilo de bom que você me deu, que foi a vida, a criação, meu jeito de viver, né, o jeito de eu ser mulher. Então, eu tenho uma energia grande que minha mãe me deu. E aí eu falo não para as coisas que não é aquela simbologia da minha mãe. Esse daqui, ó, é um mudra, né? A gente chama de abhaya mudra. Eu pego aquilo que é bom e deixo aquilo que é ruim. E trago dentro do meu coração a mãe boa, que me deu a vida, aquela mãe que me ama realmente. E não as atitudes erradas dela. Todos nós erramos, gente. Todos nós temos atitudes erradas. Ô, e a gente Ana, sempre vai repetir com os filhos da gente coisas que os nossos pais fizeram que não foi, né, propriamente correto. Mas todos nós estamos sujeitos a fazer alguma coisa que vai prejudicar, que vai desagradar o filho, né? E aí, o dizer não é colocar limite. Quando você coloca limite, você tem que saber que este limite, ele é a linha onde o outro tem direito de chegar até você e até onde você tem direito de chegar até perto do outro. Por quê? O limite entre você e o outro é para que não haja abuso. Então, se você coloca limite, e eu falo para você, Lid, até aqui eu dou o direito de você me cobrar, me pedir coisas, falar coisas para mim. A partir daí, já é um abuso, então eu não aceito, né? Você fala uma coisa para mim que eu não gosto, eu vou falar, Lidiane, eu não aceito que você me fale dessa forma, porque você está abusando, isso não é certo, eu não concordo, eu não acho legal. Às vezes, com pessoas que a gente tem intimidade, a gente até consegue fazer isso. E o maior desafio é a gente falar isso para as pessoas que a gente não conhece, né? Igual, rejeitar Ana, uma ligação. Você falou aí. que eu falei da atendente da Oi, né?
Da atendente da Oi, Gente, exatamente. tenha piedade, eu aceitei um pacote da Oi que eu nem precisava, porque eu fiquei com dó da moça da Oi. Falei, eu vou aceitar, porque eu vou pagar mais R$ 30 e vou aceitar. Que legal. Não é? E E é, ó, então, pode falar. mas aí, na verdade, você estava um pouco desconectada com o teu sentir. Quer dizer, você foi para outro sentir. Você pensou o seguinte, nossa, essa moça tá lá, tá trabalhando, ela precisa, né, sobreviver. Eu posso comprar isso agora? Isso não vai fazer falta para mim, tal. Então, você pensou de uma forma. Só que você não sentiu que aquilo ali não fazia sentido para você. Então, você tá vendo como que é uma discrepância É entre uma pensar e o discrepância. sentir? E Ana, É outra uma coisa também que eu discrepância. vejo dessa questão do falar não é até mesmo um posicionamento. Muitas vezes eu quero me posicionar diante de um assunto que é alguma coisa que eu acho errado e eu vou calando, eu vou guardando, vou guardando. Aí a hora que a pessoa começa a falar demais, aí eu grito, eu quero matar de uma vez, entendeu? Então eu acho que eu me resguardo muito. Às vezes eu poderia falar um pouco mais e eu não consigo, entendeu? Uhum. É, isso daí tem a ver também com esse acúmulo, né? Quando a pessoa acumula muitos nãos, ela vai não saber dizer não, ela acumula esses sims, ela vai aceitando, aceitando, aceitando. Uma hora esse saco explode, uma hora Explode. essa bolha vai estourar. E aí o que você vai fazer com tudo isso? Se já passou um tempo e às vezes a situação fica irremediável. E sabe por que você vai acumulando, Lid? Muitas vezes, porque você tem medo da culpa que você vai sentir. Vocês Eu já sempre pararam para sinto. pensar na dinâmica da culpa? Sempre sinto E culpa. aí é a culpa de estar contrariando a mãe, é a culpa de estar contrariando o amigo, é a culpa de contrariar a moça do telemarketing, porque aí você vai falar assim, nossa, gente, mas eu podia tanto ter fechado aquele pacote, não ia fazer falta para mim, às vezes ela precisava. Aí você vai sentir culpa porque você não está ajudando aquela moça. E aí você fecha o pacote, você vai sentir culpa. Porque eu Por fechei e quê? não Porque precisava. tá pagando por uma coisa que você não precisa. Gente, ó, eu vou falar uma coisa, vocês escrevam na parede, escreve no braço, tá? Isso é fundamental. Culpa, todo mundo vai sentir em todo tipo de decisão que você for tomar. A partir do momento que você renunciou a uma coisa, que você falou não para uma coisa e sim para outra, você fez uma escolha, tá? Isso vai gerar culpa sempre. Sempre, sempre, sempre. Pode ser uma culpa maior, pode ser uma culpa menor. O que a gente tem que aprender? Escolher a culpa que você quer carregar e seguir em frente. Entendeu? Por quê? Porque se você falar assim, ai meu Deus, eu vou sentir culpado porque eu comprei aquele pacote da Oi. Não, ai meu Deus, eu tô sentindo culpado porque aquela moça lá pode estar precisando de ajuda e ela era tão boa, eu gostei tanto dela. Então, qualquer jeito você vai sentir culpa, tá? Isso que a gente está falando de comprar um pacote da Oi é uma questão muito superficial, Banal. tá? Imagina a culpa de você estar saindo de casa, deixando a mãe, e essa mãe tá doente e precisa de você, e ela fica falando, mas filha, eu preciso que você fique aqui cuidando de mim. Filho, você não pode ir embora, né? E aí ela fala assim, vai, filho, vai, eu torço para você ser feliz, tá na hora de você cuidar da tua vida. Aí ela, filho, vai, filho, a mamãe tá aqui, quando você precisar, você volta. Pô, ela tá chorando, ela não quer que você vá embora. Ela pode falar, mas a gente não olha só para aquilo que ela fala, a gente olha para a linguagem corporal. Se essa mãe chora porque um filho está saindo de casa, imagina a culpa desse filho. Aí muitas vezes, muitas famílias não vão para frente, por quê? Porque filhos não sabem seguir o próprio caminho e não sabem falar não para a família de origem. Não, mãe, não, pai. Eu agora sou adulto e preciso cuidar da minha vida. E aí esses filhos ficam. E aí o que acontece? Se for, vai sentir culpa. Por quê? Vai olhar para trás e falar, nossa, eu abandonei os meus pais, minha mãe precisava de mim, o que eu vou fazer agora? E se ficar, também vai sentir culpa, porque olha, eu Porque tinha uma queria vida estar linda lá. pela frente. Eu podia ter minha família, eu podia fazer faculdade, eu podia ganhar dinheiro, e eu não fui. Por quê? Porque eu tive que ficar cuidando dos meus pais. Gente, então vocês têm que aprender isso. Isso é muito importante. Sempre, todas as decisões que a gente tiver, vai ter culpa. Até na hora de comprar sapato na loja. Eu gostei dessa sandália e desse sapato. Só que eu só posso comprar um dos dois. Você vai sempre remoer. Ah, mas e se eu tivesse comprado aquela sandália? Ah, mas se você compra a sandália? Nossa, mas e se eu tivesse comprado o sapato? Então, até nas coisas mais bestas da vida, a gente vai sentir culpa. E aí, a gente tem que aprender a olhar, a escolher a culpa que você quer carregar. Então, escolhe a culpa que
vai valorizar você. Quem que precisa ser visto e que precisa ser amado em primeiro lugar na tua vida, Lidiane? Sou eu. Você, meu bem. Eu falo isso pro meu filho todo dia. Filho, quem que se ama mais? Quem que é uma pessoa mais importante da tua vida? Aí ele fala, eu, mãe, é você. Ô, Porque hoje as Ana, mães falam assim, deixa eu filho, te... você me ama, te amo, você é minha vida. Imagina o filho, nossa, eu sou a vida da minha mãe? Então, peraí, qualquer coisa que acontecer, minha mãe vai morrer? Ô, Sabe, gente, é Ana, loucura. isso é tão sério, mas é tão sério que eu vou relatar uma coisa que eu nunca falei disso aqui. Eu fiquei com um tempo com uma pessoa, eu não queria ficar, mas eu não conseguia terminar, eu não conseguia falar, não quero, sabe? E a pessoa nem tava muito ligando pra mim mais e eu não conseguia falar não. Então, quantos Sim, relacionamentos tóxicos que as pessoas ficam nesses relacionamentos, às vezes até apanha e não fala, não consegue falar não, não consegue terminar. exatamente. E aí, a partir dessa fala tua, eu dou o spoiler de amanhã. Gente, nós vamos ter outra live maravilhosa amanhã que vai continuar. Sabe o quê? Nós vamos falar de autoestima. Sabe por quê? A gente não consegue dizer não, continua vivendo em relacionamento abusivo, continua apanhando, continua sofrendo. Por quê? Porque a gente não tem a nossa autoestima elevada. E o que eu posso fazer para desenvolver uma autoestima? Sair daquela situação básica, miserável de não me amar, de achar que eu tenho que fazer tudo para todo mundo e ninguém me ama, entendeu? Como que eu tenho que sair daquela situação onde eu não me posiciono, eu não me coloco e eu deixo todo mundo mandar na minha vida? Nós vamos falar disso amanhã, tá? Amanhã é o contrário, gente. Hoje a Lid me convidou, amanhã vocês vão no meu Insta Você me para poder convida. falar com a Lid, para a gente vai fazer essa continuidade. A Lidiane, ela trabalha o tempo todo com a autoestima das mulheres, né? E isso, essa coisa do dizer, do não saber dizer não, ela ouve todos os dias, a todo momento na cadeira de maquiagem dela. Por quê? As pessoas sofrem, as pessoas se trancam, elas se voltam para a timidez, para o medo. Justamente por quê? Porque o mundo lá fora é perigoso, o mundo lá fora é um sofrimento. O mundo lá fora é visto a partir do olhar de uma mãe que tinha medo de que o filho fosse para esse mundo. Gente, mas você não é mais a sua mãe, você não é mais a sua família. Você, como adulto, tem posicionamento, né? E você tem que entender quais são os artifícios que a tua família, que a tua mãe usou para poder fazer com que você continuasse nesse processo de culpa e de abandono. Pessoal, as mães são assim, infelizmente, né? A gente tem que entender, enxergar a realidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente conseguir entender a verdade do mundo familiar que a gente vive, de onde que a gente vem, como que a gente é formado e como que gira o psicológico de uma mãe, vocês vão entender que mãe é muito sério e a gente precisa saber o que é ser mãe para a gente ser mãe, para a gente ser uma boa mãe e não fazer repetições doentias, né, e neuróticas, para que os filhos, para que a gente possa deixar cada vez mais filhos melhores para o mundo. O mundo de hoje está precisando de pessoas melhores, pessoas que se amam, pessoas que tenham a energia da aventura, do poder, do conhecimento para poder ir para o mundo. Então, assim, estou falando das ferramentas que a mãe usa, né, que é um perigo, né? Uma das ferramentas que se usa é o medo, né? Olha, o mundo lá fora é um perigo, né? Se você sair, você vai ser assaltado, você vai ser abusado, você vai ser isso. Então, coloca o medo como uma ferramenta de domínio, né? E essa criança começa a viver com medo. E esse medo vai fazendo com que essa criança se feche. E aí ela tem medo de tudo na vida, acaba ficando presa. Outra questão é a forma de lidar com a religião. Religião é muito bom, né? A gente ter a fé, ter uma conexão com Deus e ter um ponto de conexão com Deus é muito bom. Mas utilizar a religião para poder falar que se você não fizer tal coisa, Deus te castiga, gente, é um instrumento de poder terrível que muitas mães utilizam, né? Ah, você é má. Ah, porque você não quer fazer isso, você está desrespeitando Deus. Deus não vai te amar e você vai ser castigada. Então, tem criança que nem entende. Gente, mas que Deus que é esse? Como assim? Né? Que medo. Então, a religião, muitas vezes, ela é um instrumento de medo. Né? Eu estou falando da parte ruim, porque a religião ela é feita de pessoas boas e de pessoas ruins. De pessoas, não, de pessoas ruins. E tem
as pessoas que utilizam a religião de uma forma errada, tá? O que eu quis dizer é isso. Utilizar a religião como um instrumento de opressão não é legal. Então, essa compreensão dessas ferramentas de domínio também é muito importante para que a gente possa saber aonde é que está essa rédea, né, que uma mãe coloca num filho para que esse filho cresça tendo medo da vida e se ache sempre incapaz. Ô, Ana, sempre é, falando sempre o sim, sabe? vendo a resposta aqui da Martinha, ela falou, ela tá até falando um negócio bacana, que a gente sabe até falar não, mas que tem gente que não sabe receber o não. Isso é o caso daquelas pessoas, como a gente estava falando de relacionamento, que às vezes você fala, ah, não quero mais, aí a pessoa vai lá e mata a outra porque a outra não quer e não aceita receber um não, entendeu? Exatamente. Isso daí é fato, tá? Aí a gente esbarra, Marta, numa situação que chama assim, ó, existe a criança adaptada e a criança rebelde, né? A criança rebelde, ela é aquela que vai querer fazer tudo o oposto do que a mãe fala. Então, ela não vai aceitar o não. Já viu aquelas crianças rebeldes? Você fala pro filho assim, você não pode fazer isso. Por quê? Pais, na verdade, não tem que fazer o que o filho quer. Pai tem que fazer o que o filho precisa. E aí, entre querer e precisar, tem um abismo, né? Então, se eu não vou fazer o que meu filho quer e eu vou falar não para ele, ele não aceita, ele vai virar uma criança rebelde. E essa criança rebelde, ela vai crescer levando essa rebeldia para a vida. Que é esse caso que a Marta está falando, né? São pessoas egoístas, são pessoas que não sabem ouvir, são pessoas que não aceitam o não. Por quê? Porque não houve o ponto de equilíbrio na criação dessa criança, né? Essa criança começou a acumular raiva, por quê? Começou essa dominação, e aí os pais começavam a fazer de tudo. Ah, você não pode, você não quer isso, filhinho, então eu te dou aquilo. Ah, isso não tá bom, então eu te dou aquilo. Sabe aquela pessoa que nunca nada tá suficiente? E aí também ela não sabe ouvir não. Então vai criando-se uma criança rebelde, né? E tem a Carol aqui que está falando. Quem sente culpa e não sabe dizer não, sofre tanto, às vezes fala não e passa um tempo, percebe que era uma coisa tão simples, nem precisava ter sofrido tanto. É verdade, tá? Isso é da dinâmica de um perfil de personalidade, porque às vezes você fala um não e você quer morrer com aquilo, né? E outras vezes você não fala não e percebe que você poderia ter dito não com facilidade. Só que você só vai entender isso, Carol, depois de passar por várias situações que vão te colocar no teu ponto de equilíbrio, onde você vai começar a aprender a falar sim e falar não, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a nossa percepção. É um fiozinho muito sutil, né? Para a gente aprender com que eu estou me valorizando. Então, é aí que eu volto a falar. Sempre tentar conectar o teu pensar com o teu sentir. Se você falar não, você vai se sentir bem, né? Isso está de acordo com as tuas regras, é isso que você quer? Aí você tem que ver, né? Ah, não, eu vou me sentir bem se eu falar não, se eu não falar não, se eu falar sempre sim, porque eu vou estar agradando o outro. Mas você está agradando a você? Então você tem que ver quem que você está agradando quando você fala não. Porque as pessoas não sabem falar não porque elas têm medo de ser rejeitadas. Então, se eu falar não, eu vou ficar muito mal, porque aquela pessoa vai me desprezar, vai me ignorar, né? E é aí que eu começo a sempre falar sim, falar sim, falar sim, falar sim. E, de repente, aquela pessoa já tomou conta da minha vida, já abusou de mim e eu já me perdi pelo caminho. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Ó, existe um perfil de pessoa que tem dificuldade de dizer não? Existe sim. Então, gente, aquelas crianças que quando estava na fase, a gente fala que é a fase masoquista. Masoquista não é aquele masoquista que você, né, popularizado, não. É um masoquista como um traço de caráter. O traço de caráter masoquista, ele é aquele que ele aguenta mais, carregar mais carga, é aquele que ele tem medo de ser humilhado. Por quê? Quando era criança, a mãe humilhou muito. É a fase onde a criança começa a segurar o xixi e o cocô. E aí a criança faz xixi na roupa, a mãe fica brava. Ai, tá errado, tá feio. E faz o cocô também, né? A criança não produz nada para o mundo. A produção que a criança dá para o mundo é o cocô, é o xixi. Aí é o que sai de dentro dela, né? Por isso que hoje em dia a psicologia fala que você tem que valorizar o cocô. Ah, que bonitinho o cocô e tal, né? Vai lá e ensina a criança fazendo piniquinho.
Tudo isso é a ajuda psicológica para que a criança se desenvolva bem. Por quê? Se essa criança sempre for sendo humilhada, ai, que porcaria que você fez? Você fez tudo errado. Ah lá, você só faz merda. Você não faz nada direito. Isso, a criança, ela é tão humilhada que ela cresce com medo de ser humilhada e ela vai começar... Sabe aquela pessoa certinha? Que tem que botar os botãozinhos da blusa perfeitinho, que tem que chega, senta, bota o caderninho certinho na carteira, faz tudo organizadinho, assim, ó, passo a passo. Esse é o típico masoquista. Ele é organizado, ele tem que fazer tudo perfeito. Por quê? Porque quando ele era criança, a mãe dele sempre falava, você tá errado, você não tá certo, né? Aí você vai lá, tira 9,8 na prova, valendo 10, chega em casa, mãe, tirei 9,8. A mãe fala assim, não tá bom, eu quero um 10. Não fez mais que a tua obrigação. Não fez mais que a tua obrigação. Então, sabe aquela situação de você nunca é suficiente? Você nunca é suficiente? Então, esse é um perfil de pessoa. É esse perfil de pessoa que tem medo de ser humilhada, né? Que foi humilhada quando era criança, foi muito humilhada quando era criança e hoje continua com medo de ser humilhado. Então, é um perfil muito clássico de pessoas que não sabem dizer não. De filho único, de filho único. É? Ah, eu acho que o filho único, assim, falando por mim, né? Eu acho que não por maldade, nem nada, não. Mas eu recebi mais não por medo, às vezes, da minha mãe. Nossa, quero proteger ela, né? Quero. Então, é de proteção mesmo. Uhum. Sim, e assim, claro, os pais sempre, eles vão tentar nos proteger, né, dos perigos, os pais sempre vão tentar proteger os filhos, a gente quer proteger os filhos de qualquer maneira, só que tem um limite, né, proteger demais é um perigo, e muitas vezes a gente também não consegue olhar para o tanto que a gente se doa para a família, querendo salvar essa família, né? Então, por exemplo, você como filha única, se você vê que a tua mãe está sofrendo, que tem alguma coisa que está prejudicando ela, o que você vai querer fazer, Lid? Ah, eu vou ajudar ela de alguma forma. Você quer ajudar, você vai fazer qualquer coisa para ajudar. Só que se você começar nessa postura de eu te ajudo, mãe, eu te ajudo, mãe, eu te salvo, mãe, você está invertendo o papel, não tá? Sim, sim. Você acaba virando mãe da tua mãe. Já é uma disfunção isso daí. Aí a tua mãe sempre vai ser o quê? Uma vítima, porque tudo que acontecer com ela, olha, Lidiane, tá? Gente, é só um exemplo fictício, tá? A mãe da Lidia é super saudável, mas tô dando um exemplo. É mesmo. Lidiane, você precisa vir embora porque eu tô passando mal, eu vou ter que ir pro hospital, se você for eu vou morrer, nanana. Aí o que a Lidiane faz? Volta pra casa, fala, tá bom, mãe, eu tô aqui pra te cuidar. Aí você vai, paga as contas pra mãe, faz comida pra mãe, resolve as coisas pra mãe, você faz tudo pra mãe, porque você quer salvar a tua mãe. A tua mãe se colocando no papel de vítima, você vai ser quem? A salvadora. E sabe quem que é a salvadora? É aquela que nasce e vive para salvar a vida de todo mundo, para cuidar de todo mundo. E ela não olha para si, ela não sabe cuidar de si e ela não sabe falar não para ninguém. Por quê? A vida dela é defender e proteger os outros. Por quê? Ela não tem coragem de olhar para os problemas dela, ela não tem coragem de olhar para as mazelas dela. E aí ela vai olhar para os problemas das outras pessoas. E isso daí acaba virando um vício. Então eu sempre vou salvar, eu tô ali. Não, porque se eu não fizer isso, minha mãe não sei o quê. Se eu não fizer aquilo, meu pai não dá conta. Porque eu não posso trabalhar hoje porque eu tenho que carregar minha mãe para tal lugar. Sabe aquela pessoa que vive querendo salvar a vida de todo mundo? Essa também é uma típica pessoa que não sabe dizer não, né? Sempre vai falar sim. Por quê? Essa pessoa ganhou um poder tão grande que ela tem aquele corpo de super-herói. Nossa, eu salvo. Só falta botar a capa de super-herói. Só que aí é uma coisa que eu sempre pergunto. Vocês já viram algum filme de super-herói onde o super-herói se dá bem? Super-herói ou super-heroína, né? Onde ele vai, tira férias, vai com os filhinhos pra praia, vai curtir a vida, sai com a namorada, vai passear, vai assistir um filminho na Netflix? Vocês já viram? Tá sempre na luta. Salvador, gente, é o pior papel que existe. Por quê? Ele só vive para cuidar dos outros, ele não tem vida. Salvador não tem vida. Então, enquanto você quiser se colocar no papel de salvador e vai salvar todo mundo, vai salvar a mãe,
vai ficar falando simples necessidades da mãe, do tio, da avó, do avô, do primo, do colega de trabalho, você nunca vai olhar para você, você nunca vai se valorizar. E aí, sinto muito, quando é que você vai colocar limite no outro, né? Ó, e não saber dizer não pode gerar doença, ou e quantas doenças, né? E aí você vai adquirir várias doenças. Por quê? Essas doenças, elas vêm, inclusive, do mental, né? Se eu não souber colocar limite, eu estou sendo invadido, né? Eu estou sendo invadido pela outra pessoa. Sabe uma doença, gente, que é tipicamente de quem não sabe dizer não? Não sei, né? Eu acho que vocês não fazem ideia. Uma doença típica de quem aceita tudo, fala sim para todo mundo, não se valoriza e não se ama. Sabe que doença que é? O câncer. Uma pessoa que tem câncer é uma pessoa que não sabe dizer não, não sabe colocar limite. Então, o que é o câncer? É uma célula que mudou a genética dela e se reproduziu. Ela vem e toma conta do organismo, ela vai dominando e entrando ali naquelas células boas e ela vai matando as células boas e o corpo vai ficando dominado pelas células ruins. Então, eu não sou médica, gente, também não vou falar uma linguagem muito técnica, tá? Tô tentando explicar para vocês de uma forma mais coloquial aqui. Porém, o câncer ele é uma doença invasiva. E o que uma pessoa faz com você quando você está sofrendo, você quer falar não e você não consegue falar? A pessoa está te invadindo, ela está invadindo o seu espaço. Então, o câncer é uma doença de quem não sabe dizer não. A pessoa que adquire o câncer, você tem que ver o que está, né? Onde que está pegando, qual que é o órgão, o que está acontecendo, por quê? Se essa pessoa não coloca um limite e fala não para as coisas que estão acontecendo, ela deixa brecha, ela deixa o campo aberto para que a doença entre e tome conta e domine, tá? Então, é o trabalho do sentir, é colocar a alma, né, como conexão com a mente para poder trazer esse equilíbrio e a gente, né, colocar ali, por que eu tenho que me amar, por que eu tenho que olhar para mim em primeiro lugar, para eu poder fazer, por exemplo, que o meu filho se ame, né? E não querer que eu achar que eu tenho que me doar completamente para o meu filho, ou que o meu filho tem que se doar completamente para mim. Isso não está certo. Cada um é individual, porque o dia que eu morrer, o meu filho tem que conseguir sobreviver, né? Se eu morrer amanhã, o papel dos pais é se tornar desnecessários. E se eu me tornar necessária sempre para os meus filhos, eu vou estar gerando um dependente, né? Que sempre vai falar sim para mim, sim para mim, sim para mim, e não vai saber falar não nem para ninguém no mundo. Ô, Ana, e eu acho também que é muito importante nós, como filhos, saber falar não também, né? Saber se posicionar. Eu falo que quando eu vim embora para Varginha, você foi uma ajuda muito grande para mim, porque eu não conseguia. Tanto é que nas primeiras semanas eu fiquei doente, sabe, me sentia mal. E aí quando eu decidi, eu tive até que colocar um tom de voz um pouco mais firme, falar, mãe, eu vou ficar, eu quero isso e tal. Eu consegui seguir minha vida feliz, entendeu? Sem culpa, né? Fazendo o que eu gosto, e acabou que a minha mãe entendeu isso numa boa. Sim, você tinha nessa época uma autoestima elevada, né? Você se amava a ponto de poder falar assim, eu preciso cuidar da minha vida. Eu sou mais importante. Por quê? Porque a vida da tua mãe vai passar. Tua mãe já fez as escolhas dela. E aí você sabia que você precisava fazer a tua. Porque senão o que vai acontecer? Você morre, aí a tua mãe morre, você morre todo mundo, acaba a família. Então, se você não tem energia de vida, de ir procurar buscar os teus sonhos e resolver as tuas questões, né? Como que você vai ter energia para gerar uma família, para gerar filhos, para continuar a vida? Mas isso tem duas leis da... Pode falar. Tem duas leis da vida que são importantíssimas. E lei, a gente não discute, né? Eu falei na live da semana passada, que até tá salva lá no meu YouTube, se vocês tiverem interesse, sobre as leis sistêmicas. Então, as leis sistêmicas, elas são leis da natureza, indiscutíveis. É que nem a lei da gravidade. Você não vai olhar para a lei da gravidade e falar assim, eu não concordo com a lei da gravidade, né? Ela existe. Tá, e pronto, tá bom. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Então, tipo, você não quer aceitar a lei da gravidade? Tenta pular do prédio, então, e ver se vai chegar uma asa e vai te salvar e fazer você flutuar no meio do caminho. Então, gente, lei a gente tem que aceitar.
E tem duas leis da vida que são as mais importantes, que é a autopreservação e a preservação da espécie. Então, isso aí, gente, é da natureza. Não sou eu que estou inventando, não foi terapeuta, professor, ninguém, tá? É lei da natureza. Autopreservação. Então, a partir do momento que eu nasço, eu tenho que saber me cuidar. Eu tenho que saber cuidar da minha saúde, do meu corpo, da minha vida, saber o que eu quero, cuidar do meu mental, do meu emocional. Isso em primeiro lugar. A segunda, preservação da espécie. Então, primeiro, você fica no teu núcleo familiar para que você consiga se firmar como pessoa, aprender a viver e aprender a olhar para a vida. E aí, na segunda fase, preservação da espécie, você sai, vai caminhar para a vida para buscar um parceiro, um relacionamento, um trabalho, né? O que você tem que oferecer para o mundo e para preservar a espécie? Porque se você não sair de casa, não tiver a energia da sexualidade, a energia do dinheiro para você se preservar e continuar caminhando, se todo mundo adoecer, o mundo acaba, todo mundo morre, acabou. Então, a preservação da espécie é uma lei natural, é uma lei da natureza, né? O animalzinho que está lá na beirinha do rio, ele não quer saber, está lá reproduzindo, está botando ovo, né? Tá? Eles estão continuando com a vida. E eles não ficam pensando, ai, se eu tiver 10 filhotes, eu não sei se vou ter dinheiro para dar comida para... A gente pensa no materialismo hoje que a gente está desconectado da natureza. Porque Deus, quando criou o mundo, fez um mundo perfeito. E a florzinha que está lá, linda, colorida, ela não precisa que eu vá lá pintar a folha dela. A natureza cuida da água que vai sustentar, da energia da raiz. Então, a natureza é muito perfeita. E a gente acha que a gente precisa se agarrar nos outros para poder pegar a energia dos outros, né? Nessa dependência maluca. Nossa, se minha mãe me abandonar, eu vou morrer. Se fulano, se eu falar não para a pessoa nunca mais vai olhar na minha cara e eu vou morrer. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos começar a olhar para si, colocar-se num ponto de equilíbrio, dar valor, né, para si mesmo, olhar para mim e falar assim, ó, se ninguém quiser falar comigo, tudo bem, tô ótima, tô tranquilo, tô tocando a minha vida. Você atrai os semelhantes, né? Às vezes é até bom você ter aí, se tem uma pessoa que não te aceita, deixa essa pessoa aí. Vai entrar outra pessoa que tem uma sintonia melhor com você. Nada no mundo é perfeito e você não vai continuar mantendo uma conexão equilibrada com todo mundo. Então, se conecte com quem tem a mesma sintonia com você. Mas aceitando as leis da natureza, aceitando que você é mais importante para você mesmo, né? Aprendendo a se olhar. E é isso que a gente vai falar amanhã, né? Quais são as regras que a gente pode seguir para a gente poder elevar a nossa autoestima. E a Lidiane, ela é uma entendedora voraz. Gente, é muita gente, a gente não tem noção de o quanto eu recebo lá no meu espaço de pessoas que estão com baixa autoestima. É assim, eu fico chocada o quanto de gente que não se sente bonita. Eu fico boba de ver. Isso daí eu falo assim, Lid, é como se fosse um defeitinho de fabricação, sabe? Deu um defeito ali no meio. Ninguém nasce feio, ninguém nasce triste, ninguém nasce numa situação trágica, né? A gente é que vai se colocando nessa situação à medida desse desenvolvimento. Então, eu tô numa situação ruim, eu tô numa situação desequilibrada, eu não tô me amando, eu tô achando que eu sou pior. Peraí, para tudo. De onde vem isso? Como que qual que é a minha conexão com a minha família de origem? Quem que eu não tô conseguindo olhar, ouvir, entender, né? Qual foi a primeira pessoa que falou não para mim, que falou que eu era feia, para que eu me ache feia? Por que que eu dou importância para essa pessoa? Então, a gente precisa começar a se fazer perguntas para que a gente encontre o caminho de se achar e de conseguir começar a colocar, né, essas questões aí de uma forma mais equilibrada na nossa vida. Com certeza. Então, vamos deixar o pessoal curioso para amanhã? Sim, a gente tem várias. Oi, Adriana. A Adriana tá falando aqui, ó. Menina guerreira, talentosa e linda, amo. E é verdade, gente. Essa menina aqui, ó, ela é talentosíssima. Ela tem uma garra, uma força de vida. Ela tem um coração. Assim, gente, vergonha. Vergonha nada, é demais. Muito obrigada. Você é uma pessoinha assim, você vai muito, muito longe. Você
vai ter muito sucesso na tua Gente, vida. e quem tá assistindo aí, vou deixar essa live salva também, o pessoal ver para quem não teve oportunidade. Eu falo assim que a Ana foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, em todos os aspectos, porque ela me direcionou muito, né? Como eu já falei, sou filha única, minha mãe veio de uma criação muito complicada, né, Ana? E assim, mas foram excelentes pais para mim. Nossa, eu sou muito feliz com a minha família. Mas a Ana, assim, me fez foi um divisor de águas da minha vida. Tudo que ela fez, tudo que ela falou me orientou, né, Ana? E tudo isso instruída sempre pela terapia e principalmente por Deus, né? Que Com essa, certeza. né, instruída por Deus e me ajudou demais. Então, assim, quem tiver, gente, precisando de qualquer coisa na vida, de uma orientação, pede para essa mulher, porque essa mulher ajuda. É verdade. É verdade. Ai, obrigada, Você Lídia. sabe o quanto que muitas pessoas já mudaram, né, pelas suas orientações, pela constelação, que eu indico muito para quem tiver a oportunidade de estar fazendo, que eu amo fazer. Acho muito bacana para a gente saber qual que é a nossa posição na nossa família, né? Então, Exatamente. eu consegui enxergar isso na constelação e, assim, indico demais essa mulher. Chama ela no privado e conversa com ela, gente. Obrigada, Lid. Faria 1000 vezes, viu? E assim, é isso que a Lidiane falou, né? A gente primeiro tem que ter a nossa centelha divina, Deus aqui dentro, que vai estar orientando, né, o caminho que a gente tem que seguir. Eu venho da arquitetura, né? Eu sou arquiteta há 18 anos, e no meio do caminho, por questões pessoais minhas, né? Questões particulares, eu fui fazer terapia para tentar me equilibrar. E eu fiquei encantada, fiquei apaixonada, porque a gente não entende de pessoas, a gente não conhece pessoas, e não sabe onde estão as mazelas das pessoas. E foi quando eu comecei a estudar pessoas que eu comecei a falar, gente, mas é tão óbvio, é tão lógico, por que a gente vive nessa pobreza de informação se existe um mundo tão rico e a gente pode tanto trabalhar esse desenvolvimento, né? E fazendo isso com amor, né? Quando a Lidiane estava lá com o coraçãozinho dela na balança, vou, não vou, faço, não faço, né? Tinha a culpa, tinha diversas informações, diversas crenças. Por quê? A gente vem mesmo de famílias doentias. Isso é normal, gente. Isso não é uma exclusividade minha da Lidiane. Todo Todo mundo. mundo tem família doentia. Por quê? As crenças, né, os medos, os perigos, as guerras e tantas coisas que já aconteceram, né, e situações que ainda estão acontecendo. Por exemplo, essa situação que a gente está vivendo agora é uma situação de medo. E se a gente for dar corda para o medo, a gente se fecha, a gente se acha incapaz e a gente vai se deprimindo. Então, para não haver esse processo depressivo, para não haver esse processo de desvalorização pessoal e da gente conseguir, da gente não conseguir olhar para si, se colocar em primeiro lugar, né? Como eu me amo. Gente, é tudo bíblico. Se vocês forem ler lá, tá lá na Bíblia, né? Vem a escritura e fala para você assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar primeiro, como é que você vai saber amar o outro? Né? E a gente não sabe se amar. Com Então, certeza. são esses pequenos detalhes, né, que a gente vai continuar falando. A gente vai aproveitar essa quarentena para poder levar um pouquinho de informação para vocês. É tudo informação embasada, né? Eu estudei muito, tem 11 anos que eu estudo terapias sistêmicas, 11 anos que eu sou terapeuta, que eu trato gente, trato os ambientes das pessoas e as pessoas. E esse trabalho é um trabalho muito rico. E eu vou estar cada vez aqui mais. Vocês vão ver muita minha carinha ainda, né? Falando muita coisa. Porque chegou a hora, gente, de ampliar a consciência, né? Esse vírus vem para mostrar pra gente que a gente é tudo igual, que a gente é tudo um universo só, né? Bateu a asa da borboleta lá na China, vem e vira um furacão aqui. Por quê? Olha a proporção que as coisas vão tomando e a gente não tem consciência. A gente vive fechado no nosso universo, né? Quando eu falo assim, eu vou me amar. Aí a pessoa fala assim, mas você está sendo egoísta. Gente, não é isso, né? Eu vou olhar só para mim. Não é assim que funcionam as coisas. Eu vou dar prioridade para mim primeiro, que eu preciso me amar. Porém, eu me amando, eu fazendo aquilo que faz sentido para mim, eu vou estar reverberando para o mundo coisas muito melhores, né? Com Muito mais certeza. do que eu ficar parado.
no universo. Com certeza. Então, o amar a si é justamente fazer o bem para o outro também, porque você vai espelhar para o mundo. Aquilo que você doa para o mundo em forma de amor, volta para você. E é aí que a gente pega, né? Porque eu acredito que somos todos um mesmo. Porque isso que está acontecendo fez com que a gente visse que a gente não é nada perto de um vírus. É um vírus que a gente nem enxerga. E olha o que ele fez com a gente, né? Que loucura. Então, gente, é muita fé, muito amor, muita oração, principalmente começando por nós, porque a gente só consegue levar o outro por um caminho que a gente percorre. E a gente está aqui nessa vida para ser modelo, para ser exemplo para as pessoas. Então, vamos nos amar cada vez mais, ser cada dia melhores, aprender a falar não para as coisas que nos prejudicam, falar sim para as coisas boas, porque a gente precisa desenvolver coisa boa para o mundo, para que o mundo seja melhor, né? E precisamos deixar filhos melhores para o mundo, em vez de exigir do mundo, porque é a gente que constrói o nosso mundo. Com certeza, Ana. Então, amanhã a gente espera vocês. Vai ser esse horário mesmo, né, Ana? 4h30? Esse horário mesmo. 4h30, no Insta da Ana, que a gente vai conversar sobre autoestima. Vou falar também um pouquinho com vocês das experiências que eu já tive. A Ana vai abordar o lado terapêutico dela. Então vai ser bem bacana. Então, gente, espero vocês. Manda pro pessoal aí, para todo mundo que vai ter. E vamos lá falar um pouquinho com a gente. Nessa quarentena aí tá todo mundo de boa. Então chama todo mundo e vamos lá. Hoje eu falei muito, amanhã você que vai falar, hein, Lid? Tá, amanhã eu falo então das minhas experiências. Ah, mas você não consegue, você fala muito. Ah? Você não consegue. Não, claro que eu consigo. Não, mas é informação, né? Material, né? Que a gente não, eu vou só dar um exemplo, você coloca a sua parte aí científica. Aham. Não, tá certo. Tá bem? Então, gente, é isso. Tô vendo se tem mais uma pergunta aqui. Olha, Ana, Cris faz um sorteio amanhã, make constelação. O que você acha, Liz? Pode, Mas assim, eu posso estar como é que fala? Paramentada de astronauta? Pode, você pode fazer o que você quiser. O espaço é todo seu, minha querida. Anitta, 1000 beijos. A Anitta é minha fã, mas eu também sou fã dela, número 1. Adriana, Rejane, minha amigona, Vivi também tá aqui. Rejane. Ana é inspirada por Deus. Você também é, minha querida. Muito inspirada por Deus. A Lidiane também é. Rodrigo, Richard, Carol. Obrigado, viu, gente? Vocês foram fundamentais com aqui certeza. pra gente poder estar aqui junto. Prepara as perguntas amanhã, né? Pra mandar pra gente. Isso. Live sobre autoestima. Então, ó. Beijo. Um beijo. Deus abençoe vocês, viu? Obrigada, viu, Ana? Amém. Salva a live lá pra gente depois tirar. Vou salvar. Vou salvar. Tchau. Então tá, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Obrigada a todos.